o Deus cuidando da sua igreja, porque a nossa empreitada hoje falará exatamente das palavras do Deus Trino para a igreja. Eu te chamo a abrir lá em Apocalipse, capítulo 1. Vamos continuar o livro de Apocalipse, dessa feita agora, os versos 4 até o verso 8. As palavras do Deus Triuno para a sua igreja. Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 8. Nós começamos essa empreitada no livro de Apocalipse no último domingo, e com a bênção de Deus, teremos aí um bom tempo passeando em alguns aparentes enigmas, Por enquanto, esses primeiros capítulos são muito simples, Todo o resto mas as coisas complicam mais a partir dos capítulo 5, por aí, mas tem muita coisa a aprender. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar por mais um instante, vamos falar com Deus. Ó Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós bendizemos, Pai, o Teu nome neste momento santo, momento, Deus, onde nós nos achegamos a Jerusalém Celestial, onde nos unimos às incontáveis hostes de anjos, e os santos aperfeiçoados, Deus, no céu, e todos juntos, Deus, bendizemos o nome do Senhor e Te adoramos, porque Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória, e que nesse momento ímpar, Deus, onde a Tua Escritura é aberta, que o Senhor fale aos nossos corações, que as aplicações aqui, Deus, sejam diretamente impactantes nas nossas vidas, e que ela nos aumente a fé, e nos faça cada vez mais crentes melhores. Aguardamos a Ti, Deus, e oramos pedindo o Teu cuidado e o Teu ensino, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós começamos essa empreitada no último domingo, e no último domingo nós vimos ali nos versos 1 e 3, aquela primeira introdução de João, e ele mostrando como o Apocalipse é uma revelação que veio de Deus, Cristo recebe de Deus, repassa a um anjo, e o anjo então mostra essas visões a João, em um momento que a igreja sofria muito, um momento em que as pessoas estavam sendo mortos, os crentes estavam sofrendo nas mãos de Domiciano. Então surgia aquela pergunta, olha, nós permanecemos firmes no Senhor Jesus, e estamos sendo esmagados pelo peso dos governos humanos. Afinal, aonde está Cristo? Será que Jesus Cristo foi assunto aos céus e se esqueceu do seu povo? Será que Ele deixou a igreja à mercê do poderio humano? Então, João, o apóstolo, esse que chama a si mesmo de servo, ele envia esta mensagem, ele tem essa revelação e registra enviando às igrejas para confortá-las e incentivando a permanecer em Cristo, mesmo que todas as coisas estejam difíceis, mesmo que aparentemente o mundo esteja dando cabo da igreja. A grande verdade celestial e a verdade final é que Cristo ainda reina sobre todas as coisas, mesmo que os tempos sejam difíceis, que as coisas estejam sendo cada vez mais duras, vale a pena permanecer firmes no Senhor. É o grande tema de Apocalipse, na verdade, é essa esperança, essa confiança. Cristo permanece reinando, coisas hão de acontecer, coisas duríssimas ainda hão de acontecer,
mas nunca, em momento algum, devemos perder a esperança do nosso Senhor que reina. Ele é rei sobre as nações e ele permanecerá assim até o último dia. Vimos como esse livro traz algumas bem-aventuranças, né? Felizes são aqueles que leem e ouvem com atenção a palavra desse livro e, lógico, as colocam em prática. Mas o ponto interessante, que talvez seja a grande dificuldade para alguns em Apocalipse, é algo que justamente esses primeiros versos dizem, né? Bem-aventurados os que leem e os que ouvem com muita atenção. Tem coisas preciosas, tem ensinamentos maravilhosos neste livro, mas que exige que nós nos esforcemos um pouquinho. Eu repito aquilo que eu disse no domingo passado. A maioria das figuras e da mensagem de Apocalipse, meus irmãos, são simples. São coisas que o próprio livro diz o que é. Às vezes a gente que se perde um pouco nos símbolos, nas imagens, e deixa de prestar atenção na verdadeira mensagem. Mas, bem-aventurados, se você ler, ouvir com paciência e botar em prática as coisas que esse livro diz, né? No texto que nós lemos hoje, meus irmãos, você pode, se você quiser puxar uma chavezinha nesses versos, você tem aqui um pequeno resumo de tudo aquilo que Apocalipse vai dizer. Esses 8 versos são como que assim, uma antecipação de toda a mensagem do livro. E é interessante que nessa antecipação, alguns detalhes que, repito, tem que ser lido com atenção, talvez passam despercebidos para nós numa primeira leitura. Existe nesses versos que nós lemos, um destaque muito interessante ao número 3. E olha, eu não estou fazendo numerologia, eu vou mostrar para os irmãos na estrutura do texto, como realmente existe ali, o número 3 está em evidência. E o número 3 em Apocalipse tem um simbolismo muito forte, porque ele fala da Trindade, ele aponta para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, todos esses versos, que são um resumo do livro de Apocalipse, ele tem uma estrutura extremamente trinitariana, apontando para o Deus Pai, para o Deus Filho e para o Deus Espírito Santo. Eu espero poder mostrar para os irmãos essa noite esses destaques. Olha que interessante, quando você começa olhando os versos 4 e 5, essa primeira saudação depois do início do livro, nota como é que a saudação tem uma estrutura de 3 pontos. Ele diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Então tem esse primeiro ponto. Depois, esse graça e paz a vós outros, ele vai vir de 3 modos, né, de 3 pessoas. Quem que está dando graça e paz? Da parte daquele, aí, olha os atributos desse, daquele que é, que era e que há de vir. Nota que você tem 3 atributos aqui, o número 3 destacado. Depois ele diz, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E aí, num terceiro momento, da parte de Jesus Cristo. Ou seja, João está escrevendo da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte do Espírito, e está escrevendo da parte de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é adjetivado com 3 coisas aqui. Jesus Cristo é fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Então, olha como é que, na hora, isso aqui foi intencional, meus irmãos, com certeza. Na hora de escrever, ele bota essa estrutura, 3 partes. E quando ele vai qualificar o Pai, ele coloca 3 qualificadores. Quando ele vai qualificar Cristo, ele coloca 3 qualificadores. Já aí nesses primeiros versos, olha, na continuidade, nessa doxologia, essa adoração do texto, a segunda parte do verso 5 e verso 6, ele fala, aquele que, e dá também 3 momentos, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos pecados, e nos constituiu, de novo, mais 3 coisas, reino, sacerdotes, para o Deus Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês estão conseguindo notar? Eu coloquei no slide justamente para mostrar para os irmãos que não é achismo meu. É nítido. Você consegue, se você colocar o texto e dividir ele tem uma estrutura em número 3. O número 3 está muito em voga aí. Olha como continua o verso 7.
eis que venho com as nuvens. E aí, mais 3 qualificadores. Todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Certamente, amém. De novo, número 3 ali colocado. E aí, no verso 8, na afirmação da eternidade de Deus, ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. E aí ele dá 3 qualificadores de novo: aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, isso aqui não foi um mero acidente. João não simplesmente começou a escrever e por mera coincidência, a estrutura do texto ficou toda organizada em cima do número 3. O número 3 aqui tem um significado muito grande. Quem que está dando então a graça e a paz para a igreja? Nessa predominância do número 3, existe uma referência das 3 pessoas da Trindade, meus irmãos. Juntos, aqueles que idealizaram a salvação da igreja, desejam agora a graça e a paz. Todos os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iniciam esse livro maravilhoso dizendo: a graça e a paz seja dada à igreja, que nós salvamos, que nós conquistamos pelo poder que brota dessa Trindade Santíssima. Irmãos, só um leitor atento perceberia isso. Se você passar o olho correndo, talvez te passe despercebido, que aqui, meus irmãos, é o Deus, na sua completude, é o Senhor na sua assembleia máxima, vamos dizer assim, é Ele reunido em Pai, Filho e Espírito Santo, olhando para a igreja agora e dizendo: graça e paz a vós outros. Graça, porque era o cumprimento mais comum dos judeus, né? O shalom, graça, e a paz, porque era o cumprimento dos gentios, né? Que era o harem. Então era o shalom e o harem. Ele está abençoando, ele está desejando a igreja toda, gentios e judeus juntos, a própria Trindade, dizendo: a graça e a paz, nesse cumprimento, esse cumprimento fantástico e maravilhoso, meus irmãos. O que a gente pode tirar só dessa estrutura? Ainda nem entramos no texto, mas o que essa estrutura já fala para nós, meus irmãos? A igreja é muito importante. Só essa estrutura aqui, só o fato de ser a Trindade se dirigindo à igreja, mostra para nós e acaba com essa ideia que alguns têm, de que igreja não é tão importante assim nada. Eu posso ser igreja em casa, eu posso ser um desigrejado, a igreja na verdade é só uma placa. Não, meus irmãos, igreja é algo muito importante para Deus. Você tem aqui esta reunião fantástica, a Trindade Santíssima, Deus Todo-Poderoso, reunido, e dizendo ao seu povo: graça e paz, como quem diz: eu os amo, eu cuido de vocês, eu me importo com vocês. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos aceitar, e não podemos nunca acreditar que a igreja é algo menor, é algo que eu possa simplesmente dizer: eu faço parte ou não. Alguns às vezes dizem assim: não, a salvação vem de Cristo, não vem da igreja. É fato, mas já desde os primeiros momentos da igreja, desde os pais da igreja já disseram: olha, a salvação é independente da igreja, mas dificilmente virá sem ela. É necessário, meus irmãos, é um bem muito precioso. Foi o presente que Cristo conquistou ao ressuscitar, ao assumir aos céus e tornar-se Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Igreja é importante, não é só uma placa. Tira da sua cabeça, meus irmãos, essa ideia de que, sabe, hoje eu não quero ir ao culto não. Ou, eu tenho coisa mais importante a fazer. Querido, nada é tão importante quanto a igreja. Você tem aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo unidos. E como nós podemos dizer: igreja não é nada não, é só mais uma instituição? Não, não é. Não é. O Senhor Deus zela pela sua igreja, Ele ama essa igreja, Ele conquistou a igreja a uma pena dura, e a conquistou com um propósito, para que Ele a levasse até o último dia, santa, sem ruga, imaculada. E é isso que Ele vem fazendo, meus irmãos.
Esse é o grande trabalho de Cristo. Ele vem conduzindo a igreja para que no último dia ela chegue lá e cumpra então o seu papel definitivo. Igreja é importante. Igreja não pode ser mais uma coisa na minha agenda. Igreja não pode ser um momento na minha vida, ou algo que eu desprezo, ou que eu atendo ou não. Irmãos, ouça o que o Espírito diz a você essa noite. Igreja não é algo pequeno. É a própria Trindade reunida aqui, dizendo: igreja minha, igreja amada, a graça e a paz. Vamos correr então. Aqui nós vimos só olhando para toda essa estrutura. Mas o que o texto nos ensina? Vamos considerar a passagem em si e ver o que aprendemos. Primeiro, volta seus olhos à saudação, nos versos 4 e 5. Para quem que Apocalipse foi endereçado, né? Quais foram as primeiras pessoas que receberam esta carta, livro ou mensagem apocalíptica, né? Ele diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essas igrejas aqui, meus irmãos, eram igrejas reais. Não eram, como alguns acreditam, eram um símbolo. Existiam essas igrejas. É lógico que existiam outras igrejas também na Ásia Menor, a região que hoje nós chamamos de Turquia. Havia outras igrejas lá, mas o fato de ser escrito no número de 7, é porque 7 em Apocalipse tem essa ideia de completude, do todo, né? a ideia do completo. E quando ele escreve as 7 igrejas da Ásia, é como quem dissesse: este livro está sendo escrito para toda a igreja, em todos os tempos, em qualquer lugar que ela esteja. Mas é importante que nós nos apercebamos o seguinte: as igrejas que receberam isso aqui eram igrejas reais. A mensagem de Apocalipse tem que fazer sentido também para eles. Às vezes, eu disse isso no último domingo, nós tratamos Apocalipse como se fosse uma mensagem só para o futuro, e não é. Apocalipse, com certeza, essas 7 igrejas receberam e entenderam a sua mensagem. Elas compreenderam que aquelas coisas que ali estão faziam sentido para elas. Fez sentido no passado, continua fazendo sentido no presente e fará sentido no futuro. Isso é muito importante para não cairmos no erro de achar que tudo que está escrito aqui é coisa que ainda tem que acontecer. Tem coisas em Apocalipse que já aconteceram, tem coisas que acontecem ainda, e ainda tem coisas que hão de acontecer. Tem alguns detalhes aqui que acontecerão antes da volta de Cristo. Então ele diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Como eu disse, é esse cumprimento que engloba a igreja toda. Graça e paz não é uma palavra mágica, não é um cumprimento mágico. Ele tinha um propósito, que era tanto judeus quanto gentios, cumprimentar ambos. Graça e paz a vós outros. E quem que está escrevendo? Quem que está endereçando essa carta? Isso aqui é a parte mais bonita. É João que está escrevendo, mas essa carta vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. Uma clara referência ao Deus Pai, na sua eternidade, aquele que sempre existiu e continuará a existir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, uma referência clara ao Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, uma referência clara ao Filho. Apocalipse está sendo registrado por João, mas é uma mensagem que vem algo muito além do que João, é muito maior do que João. Da parte de quem nós estamos ouvindo esta mensagem essa noite? Da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. É a Trindade reunida falando com o seu povo. E aí é interessante que o texto continua, e quando ele fala de Cristo, ele atribui alguns títulos a Cristo, né? Quando ele fala do Filho, continua aí o verso 5b, ele diz que Cristo é a fiel testemunha. No grego, a palavra fiel testemunha é a palavra mártir, de onde nós temos a palavra martírio, né? Os mártires. Quando o Apocalipse mostra Cristo como a fiel testemunha, está mostrando Ele como aquele que testifica com a sua própria vida
Cristo foi a testemunha que viveu perfeita e plenamente, morreu injustamente. A sua morte não foi um mero assassinato, foi um martírio. Ele manteve o testemunho da fé, ele manteve firme no seu propósito até o último momento. Ele sofreu o seu martírio com o objetivo de salvar o povo, de salvar a igreja. Olha a importância da igreja, meus irmãos, tenha isso sempre em mente. Então ele diz: estou te enviando da parte do Pai, da parte do Espírito e da parte do Filho, que é fiel testemunha, é o mártir que morreu pelo seu povo. Além de fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos. Em que sentido Cristo é o primogênito dos mortos? Ele é o primeiro que ressuscita no seu corpo glorificado. O mesmo corpo, meus irmãos, que você e eu teremos um dia. Por isso ele é o primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas haverá ainda um momento de grande ressurreição, onde outros ressuscitarão neste mesmo corpo. Olha como é que Apocalipse agora está olhando para o passado. Ele não está focando só o futuro, ele está olhando para Cristo. Lá atrás ele está dizendo: olha, Cristo foi o mártir fiel, ele foi o primeiro a ressuscitar. Outros ressuscitarão, aqueles que estão com ele também serão ressuscitados no último dia. Então Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Algo como o primeiro entre os reis da terra, o principal, o maioral, o grande príncipe da terra. E é bonito que os irmãos vão ver à medida que nós fomos caminhando em Apocalipse, que este título é o título que Cristo conquista depois da sua obra, quando ele sobe aos céus e então com todo o poder toma das mãos daquele que está sentado no trono o livro com 7 selos. Naquele momento, graças à sua obra, à sua ascensão, ele conquista o título de o Rei dos Reis, o Rei sobre todos, o soberano por sobre a terra, porque ele foi fiel testemunha e porque ele ressuscitou como o primeiro que ressuscita em corpo glorificado. Ele é então o soberano sobre os reis da terra. Esse título vai acompanhar Cristo em Apocalipse em vários momentos. Ele vai ser chamado, e eu quero sempre focar nessa ideia, Cristo, ele recebe este nome por mérito. Ele conquistou com a sua obra, a sua obediência perfeita, a sua morte martírica, uma morte como fiel testemunha. Ele conquista para si o título de o soberano dos reis da terra. É ele que domina, é ele que manda, é ele que, por sobre as mãos dele, debaixo das mãos dele, estão todas as coisas. Imagina, meus irmãos, você recebendo esta mensagem e sabendo que a qualquer momento você pode ser preso e ser levado para ser devorado pelas feras. Imagina aqueles irmãos dessas igrejas que estão ali com medo, sem entender por que estão passando por uma dificuldade, por uma perseguição tão grande. E aí o próprio Deus, a Trindade, olha para eles e diz: graça e paz. E quem está dando graça e paz é aquele que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é morrer, sofrer pelo testemunho. Mas ele foi o primeiro que ressuscitou, e isso dá a vocês a certeza de que vale a pena lutar, porque um dia também ressuscitarão. Mantenham-se firmes. As rédeas do universo não estão nas mãos de Domiciano, não está nas mãos dos príncipes e reis da terra, porque Cristo é o soberano dos reis da terra. Não há César, não há dominador que consiga pôr fim definitivo na sua igreja. Por mais que ela sofra, por mais que ela tome duros golpes, Cristo zela pela sua igreja. Ele olha por nós, ele cuida do seu povo, e nem as portas do inferno serão suficientes por esta igreja, justamente porque quem a protege é a Trindade Santíssima, é o Deus no seu ponto mais alto, na sua união celestial.
E aí é interessante que o verso 5 continua até o verso 6, fazendo uma doxologia. Doxologia é uma adoração, adorando a Cristo, a este que é fiel testemunha, que é primogênito dos mortos, que é o soberano sobre as terras, sobre os reis. E ele continua dizendo: aquele que nos ama, esse que fez tudo isso. A grande chave para nós compreendermos a obra de Cristo é esse amor que Ele tem por nós. Um amor incondicional, a ponto de que Ele morre pela igreja, enquanto a igreja ainda exibe as marcas do pecado. E esse que amou a ponto de morrer por ela, jamais a abandonará. Ele foi até as últimas consequências pela sua igreja, e Ele não vai abandoná-la no meio das perseguições. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, aquele que resolveu o problema, o grande problema do homem, que é o pecado. Não é saneamento básico, não é educação, não é política pública. O grande problema do homem foi resolvido por Cristo. Ele nos libertou com o seu testemunho martírico. Ele nos libertou do pecado onde nós estávamos presos. Continua o verso 6: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Se tem uma outra verdade que vem descrita em Apocalipse também, Apocalipse mostra muito para nós essa realidade de que salvação não é algo só futuro. Às vezes, quando nós falamos de salvação, nós imaginamos algo acontecendo só no último momento. No último momento é a consumação da salvação. Mas Apocalipse mostra, em vários momentos, que hoje, desde já, nós reinamos com Cristo. Nós não precisamos mais de mediadores, pessoas que precisam, nós temos que ir até essa pessoa para ela ir a Cristo para nós. Não, nós já estamos ligados a Cristo. Nós conseguimos a linha direta, nós somos uma nação de sacerdotes. É nosso papel agora religar todas as nações a Cristo. Ele está falando aqui do papel da evangelização. Nós somos um reino de sacerdotes, porque o sacerdote era aquele que ligava a oferta a Cristo, oferecia, levava o povo a Deus. Esse papel agora fica por nós. Cristo, Ele nos salva, nos resgata e nos entrega agora o papel de sermos sacerdotes entre as nações. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É claro, isso é resultado deste grande amor, deste ato que Ele fez por nós. Ao nos libertar deste império das trevas, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o domínio pelos séculos dos séculos. Depois, o verso 7, ele vai mostrar a certeza, como é certo que esse que hoje já domina, um dia há de voltar. Ele começa o verso 7 dizendo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. O que isso quer dizer, meus irmãos? Esse Senhor que está dando graça e paz para a igreja, aquele que é a testemunha fiel, que é o primogênito dos mortos, o rei de todas as terras, o rei dos reis, ele subiu, ele recebeu esse título na sua ascensão, mas um dia ele há de voltar. E quando ele voltar, meus irmãos, todo olho verá. Aqui é interessante que ele fala até quantos o traspassaram, até aqueles soldados que tiveram a plena certeza que Cristo morreu. Eles estavam lá na hora, eles viram Cristo, eles furaram o lado de Cristo, eles tiveram certeza da morte do Salvador. Até esses verão a volta de Cristo Jesus. A ideia é que, assim, até quem tinha certeza, ele vai no último dia perceber a volta de Cristo, meus irmãos. Olha, existe rodando no meio evangélico por aí, há muito tempo já, essa ideia de que vai haver um arrebatamento da igreja, os filmes têm falado muito disso. Vai estar andando aí, um vai sumir, os carros vão estar desgovernados, que não sei o que lá, vai haver um arrebatamento secreto, alguns vão sumir, e os outros vão ficar por uma grande tribulação. O que a Bíblia diz não é isso, meus irmãos. Quando Cristo voltar,
não vai ter nada de secreto. E ele não volta duas vezes, não. Alguns somem, porque ele voltou e buscou alguns, aí ele vai voltar uma terceira vez para buscar os outros. Não, Cristo só volta mais uma vez. E quando ele voltar, ele virá nas nuvens, com poder e muita glória, e todo olho verá. Não há arrebatamento secreto de igreja. Eu acho que o Macedo colocou isso na novela, né? O pessoal sumindo. Não há arrebatamento secreto. Isso aí é entender mal o livro de Apocalipse, e essas teorias assim, vão se criando justamente por gente que não compreendeu aquela estrutura de Apocalipse que nós falamos no domingo passado. Não haverá arrebatamento secreto. Quando Cristo voltar, meu irmão, todo mundo vai saber, viu? Será um momento ímpar. E será um dia de lamento, porque o texto continua dizendo: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não vai ter esse negócio de, sumiu, o que aconteceu? Sumiu um, sumiu o outro. O que aconteceu? Tem música, né, que fala isso, do povo sumindo. Não vai ter isso. Todo olho verá, e será um momento em que as nações se derreterão em lágrimas. Porque muitos vão perceber nesse dia que tiveram tempo, tiveram a oportunidade de se entregar a Cristo, tiveram a chance de olhar para Jesus e dizer: tu és o meu Salvador, e não o fizeram. E quando Cristo voltar, uma única vez, e todos esses eventos fantásticos acontecerem, muitos vão chorar, muitos vão olhar e dizer: olha, eu achei que eu tinha tempo, eu achei que eu pudesse aceitar Cristo um pouco mais para frente. Ou muitos vão olhar e dizer: eu achei que isso não aconteceria. E eu imagino que muitos crentes nesse dia, meus irmãos, vão olhar e dizer assim: mas eu não dei tanta atenção para isso. Os últimos dias, quando eu tive a oportunidade de estar com o corpo de Cristo, de prestar o santo culto a Deus, de aprender mais do Senhor, de estar na comunhão dos santos, eu tive esse tempo, mas eu preferi outras coisas. Eu preferi cuidar do que é meu, eu preferi construir a minha casa, e deixei o templo de Deus em ruínas. Eu preferi construir a minha vida, e agora Cristo vem, e tudo que eu conheço há de se desfazer. Vai ser um momento de lamento, um momento de choro. E olha, além de ser um momento, nada é secreto, um momento de lamento, essa é uma promessa, e é uma promessa certeira, porque ele termina dizendo assim: certamente, amém. Certamente já dá essa ideia assim: olha, ele vai voltar, é certeza. Mas a palavra amém, meus irmãos, ela tem um significado muito, no grego, é um significado muito pesado, né? Porque literalmente amém significa assim seja. Amém é uma afirmação muito forte, é mais do que certamente, não é só certeza, é um amém. Amém é aquele negócio assim, é certo. Por isso que eu brinco às vezes, falo: gente, perguntar amém não está certo. Quando a gente vira e fala assim: amém, irmãos, fazendo uma pergunta, isso não está certo, porque amém é uma certeza enfática. Então não cabe uma pergunta quando eu vou falar amém, não cabe. Ele é uma certeza, assim será. Vai ser um dia que todo olho vai ver, um dia de lamento por sobre as nações, e com certeza esse dia virá. Não há dúvidas, porque aquele que prometeu é o Pai, Filho e o Espírito Santo. É a Trindade Santíssima dizendo e nos dando a certeza desse dia. Quem garante essa certeza? O verso 8 diz, né? Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega aqui é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Dá essa ideia de o princípio e o fim, né? Ou aquele que era, que é e que há de vir. Continua: diz o Senhor Deus, na ideia de aquele que governa. Ele é o governador de todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir. A eternidade de Deus, significando Deus eterno, o Todo-Poderoso, ou seja, aquele que tem poder por sobre todas as coisas.
Irmãos, quem garante a vinda de Cristo, quem garante que esta promessa vai chegar no seu cumprimento, é o próprio Deus, na sua mostra mais poderosa, que é a Trindade Santíssima. Aquele que em momento nenhum nós não podemos olhar para as promessas dele como se ele fosse homem, porque ele não é homem para mentir. Quem disse isso é a mesma Trindade que deseja a graça e a paz por sobre a igreja. É certo, meus irmãos, que Cristo virá. Note como esses versos, eles são o resumo de tudo que nós vamos ver. Tudo aquilo que Apocalipse há de mostrar é exatamente isso aqui. Olha, a igreja vai passar pelas suas dificuldades, vai passar pelas suas perseguições, mas Cristo venceu. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano sobre todas as coisas, e Ele há de voltar. É isso que Apocalipse vai dizer. Por isso que eu disse que isso aqui é o resumo. O resto do livro vai mostrar essa realidade, de que Cristo reina, e de que Ele deixou a sua promessa, e vai cumpri-la no último dia. Irmãos, a própria Trindade deseja a graça e a paz ao seu povo. E eu gostaria de terminar essa mensagem de hoje fazendo algumas aplicações finais, né? Primeiro, meus irmãos, o texto nos mostra que o Deus triuno, Ele agiu, age e continuará agindo para o bem da igreja. E aqui, irmãos, é aquele momento que a gente tem que ir além, né, do mero discurso teológico, e nós temos que botar a cabeça para funcionar, deixar que o coração se inflame com essa realidade, meus irmãos. Deus ama a sua igreja, e Ele trabalha intensamente para o bem dela. Por isso, meus irmãos, igreja nunca vai ser algo pequeno, igreja nunca vai ser algo assim, menor, que eu posso dizer, olha, eu vou fazer parte, ou não vou fazer parte. Ou, irmãos, nós temos que tirar da cabeça essa ideia de que igreja é uma instituição mera e simples. Aquela ideia de que, você tem uma liderança na igreja, mas essa liderança aí, não, meus irmãos, igreja não é coisa pequena. Se Deus escolhe até os governantes lá de fora, com qual peso maior Ele vai colocar os liderantes por sobre uma igreja, meus irmãos? Não é assim. Nós não podemos orar a igreja como um corpo solto, algo pequeno, algo que a gente pode fazer o que quiser, da forma que quiser, podemos guiar de qualquer maneira. Nunca será assim. Igreja não é um clube, não é um local onde eu pago uma mensalidade e vou me entreter, meus irmãos. Igreja é a Assembleia dos Santos, é um momento onde nós nos reunimos para viver o mundo até o dia que esta promessa se cumpra. Não é assim, meus irmãos, não é assim. Não podemos olhar de forma pequena. É por isso que é importante nós nos atentarmos, por exemplo, para os nossos líderes. Quem que nós votamos para ser aqueles que vão liderar a igreja? Porque Deus olha para a igreja de forma muito séria. Quem são aqueles que vão liderar as nossas sociedades internas? Às vezes a gente está na reunião de sociedade, ninguém quer, então eu quero. E desprezamos aquele que levou cativo o cativeiro e distribuiu dons ao povo. Igreja não é coisa pequena, meus irmãos. Não trate a igreja como se fosse mais uma coisa. Ela não é. A Trindade Santíssima se reúne em revelação a João para dizer à igreja: graça e paz. Eu cuido de vocês, eu vou cuidar de você até o último dia. Aguarde a minha promessa. Da mesma forma que vocês serão levados à morte, eu também fui. Da mesma forma que vocês serão perseguidos, eu também fui. Mas permaneçam como fiéis testemunhas e creiam no dia da ressurreição, o dia em que o soberano, que já comanda todos os reis da terra, irá nos dar
o descanso eterno e aquele momento onde a promessa há de se cumprir. O Deus triuno agiu, age e continuará agindo para o bem da igreja. Tome cuidado da forma como você trata a igreja. Cuidado com o que você faz com a menina dos olhos de Deus. Cuidado com o que você faz com aquele que é o corpo, do qual Cristo é a cabeça. Tome muito cuidado. É a Trindade envolvida aqui, dizendo a importância que ela vê da Santa Igreja. Segunda, por sua vitória, Cristo nos livra da morte e nos eleva a um novo status. Irmãos, a morte de Cristo, ela nos liberta das amarras do pecado. Mas ela não só nos liberta dessa amarra, ela nos comissiona a sermos o quê? Sacerdotes entre as nações. Como que eu cumpro esta comissão? Indo por todo mundo, pregando o Evangelho, batizando, fazendo discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. Como que eu realmente me aproprio do fato de que Cristo fez de mim um sacerdote? Como que a igreja abraça essa ideia de ser uma nação de sacerdotes? É quando ela cumpre o ID do Senhor, quando ela vai anunciar aos outros povos, anunciar às outras pessoas aquilo que Cristo fez, anunciar que a igreja não é mais uma coisa, não é uma invenção dos homens, não é uma instituição humana, mas ela é o corpo de Cristo na terra. E por fim, nosso Senhor reina, meus irmãos, desde já, mas um dia esse reino será consumado. Não haverá arrebatamento secreto da igreja. Tira isso do seu coração. O texto diz: todo olho verá. Não vai acontecer nada de secreto. Quando o Senhor Jesus voltar em poder e muita glória, os céus passarão com estrepitoso estrondo, como nos diz a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Não será um dia nada secreto, será um dia de lamento, um dia de choro entre as nações, mas também será o dia de regozijo, onde a igreja encontrará então o seu verdadeiro lugar, onde a igreja então estará lado a lado com o seu rei. Ela verá face a face o conquistador, o verdadeiro Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Será um dia tremendo, meus irmãos, será um dia fantástico, será um dia muito grande. Confia nisso, espera nisso. Muita coisa ainda há de acontecer conosco, meus irmãos. Às vezes a gente acha assim e fala: olha, vamos lá, vamos ficar preparados porque Cristo pode voltar amanhã. Eu não quero marcar a hora de Cristo voltar, mas à medida que nós caminharmos em Apocalipse, os irmãos vão ver que nós ainda temos um papel a cumprir. Antes da vinda de Cristo, nós também deveremos servir como fiéis testemunhas. Nós ainda havemos de passar pelo martírio, ainda vamos passar por momentos difíceis, mas olha, confiantes em Deus, certos de que Cristo venceu, certos de que existe a promessa deste reino consumado, nós seguiremos em frente e crendo naquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos desejou, que é a graça e a paz. E tendo dito isso, irmãos, eu creio que a igreja responde com um amém.